Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Yehoshua Mashiach, o Eterno é a nossa salvação. Irmãos, o profeta Daniel, quando ele esteve na Babilônia, ele adquiriu muitos conhecimentos, até porque a Babilônia era um império que governou quase que o mundo inteiro no tempo do profeta Daniel. Quando eu digo mundo inteiro, eu estou me referindo ao nosso mundo. Lembrando, irmãos, que a Terra é muito maior do que nós fomos ensinados a acreditar na escola, pois as escolas hoje, elas servem para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, ao invés de deixar as pessoas inteligentes, na verdade tem emburrecido as nossas crianças, tem colocado ideologias, pensamentos que vão contra a vontade original do nosso Pai Celestial. Por isso eu recomendo muito aos irmãos que têm filhos pequenos que façam o homeschooling. Proteja a mente dos seus filhos, a cabeça das suas crianças, porque a guerra que nós enfrentamos, irmãos, é na cabeça, é na nossa mente. Devemos guardar o nosso coração. O coração está diretamente ligado com o nosso cérebro, é como se fosse um organismo só. Irmãos, o profeta Daniel, quando ele esteve na Babilônia, ele adquiriu muitos conhecimentos sobre astronomia, a ciência do céu, a ciência dos céus. E isso é confirmado na palavra do Senhor, lendo Daniel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus, os babilônicos. E eu achei muito interessante o estudo de um irmão, que ele publicou aqui no site dele, e começa assim, Mateus 2, versículo 1 e 2. Depois que Yehoshua nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aqui ele diz assim, irmãos: as escrituras apenas confirmam que eram magos, uma casta de sábios religiosos que se dedicavam à astronomia, presentes na antiga Babilônia e Pérsia. Porque alguns estudiosos dizem, irmãos, que Daniel, ele fundou uma escola de astronomia para ensinar aos judeus, sobre a ciência dos céus, a ciência do nosso céu, o firmamento. Esses magos, eles se dedicavam à astronomia, que eram presentes na antiga Babilônia e Pérsia. Eles pesquisavam o céu em busca de sinais que pudessem indicar acontecimentos terrenos. E glória ao Eterno, irmãos, que hoje muitas pessoas têm se voltado para o Evangelho no firmamento. O Evangelho no firmamento está presente nas Sagradas Escrituras, irmãos. E eu mesma tenho me dedicado a esse estudo sobre astronomia bíblica. E realmente, irmãos, quando você começa a entender sobre o zodíaco, as constelações, é algo maravilhoso. Parece que você ganha mais visão espiritual das coisas, porque assim como é na terra, é também no céu. Então, se na terra existem 12 tribos de Israel, no céu existem as 12 constelações do zodíaco, porque nós somos seres espirituais. Lendo Jeremias, conseguimos compreender que o nosso espírito, a nossa alma, foi formada antes do ventre materno, irmãos. Por isso que o Eterno fala para Jeremias que antes dele nascer, antes
dele ser formado no ventre materno da mãe dele, o Eterno já o conhecia, porque o que é formado no ventre materno é a carne e o sangue, o corpo humano, que é na verdade um templo, uma casa aonde habita a nossa alma, que nos conecta ao nosso eu verdadeiro. E o nosso eu verdadeiro está adormecido no berço de ouro, no salão celestial dos espíritos, o Guf, que eu acredito ser, irmãos, como uma espécie de videira, uma grande árvore, aonde abriga esses berços de ouro. E no filme do Avatar é mostrado que os avatares, eles dormiam nessa grande árvore. E Yehoshua disse: eu sou a videira, vós os ramos. Então nós estamos adormecidos sob a proteção do nosso Pai Celestial. E só vai ressuscitar lá quem for fiel à palavra do Pai Celestial nessa terra, pois Yehoshua é a palavra do Pai Celestial. Por isso que as Sagradas Escrituras nos revelam, queridos irmãos, que a palavra se fez carne, a palavra habitou entre nós. Então, todos aqueles que dizem crer em Yehoshua devem ter consciência que precisam obedecer à palavra do Todo-Poderoso. Isso implica os mandamentos, as leis do Senhor. Elas não foram abolidas, queridos irmãos. Yehoshua, ele trouxe sim mudanças, mas ele não aboliu as leis do Eterno e ele mesmo confirmou isso. Continuando, irmãos, olha só o que esse irmão escreveu aqui no site dele. Muitos comentaristas bíblicos afirmam que possivelmente eles tiveram contato com os antigos registros das profecias do profeta Daniel, especialmente as 70 semanas de Daniel 9, 24 e 27, que indicavam que o ungido, o príncipe, deveria se levantar entre os judeus por aquela época. A estrela do céu foi o sinal confirmatório de que a sua viagem ao Rei dos Reis estava pronta para iniciar. Nos tempos antigos, os astros e estrelas eram tidos como símbolos de reis e autoridades, inclusive uma profecia bíblica feita por Balaão 15 séculos antes do Mashiach. Olha só, irmãos, falou da vinda do Messias como o aparecimento de uma estrela. Está escrito: eu vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Números 24, 17. Deixa eu ler aqui para os irmãos, que diz assim, lá em Números 24, a partir do versículo 15 ao 19. Decreto de Balaão, filho de Beor, sim, decreto de um homem com visão clara. Decreto de um homem que ouve a fala divina, que sabe o que acontece com o Criador Altíssimo, que vê o que o Criador forte revela, o Senhor dos exércitos de anjos, que se curva em adoração e enxerga o que é real. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não aqui. Lembrando, irmãos, que no meu vídeo passado, eu fiz um vídeo explicando para os irmãos quem é o Criador. Ele é Yehoshua Mashiach. Eu recomendo aos irmãos. O título do vídeo é: muitos querem ver ao Criador, mas rejeitam quem ele é. E aqui Balaão está confirmando que o Messias é o próprio Criador. Olha só, irmãos. Decreto de um homem que ouve a fala divina do Todo-Poderoso, que sabe o que acontece com o Criador Altíssimo, que vê o Criador forte, o Senhor dos exércitos de anjos, que se curva em adoração e enxerga o que é real. Eu o vejo,
Eu o vejo. Quem Balaão está vendo? O próprio Criador, o próprio Senhor dos exércitos de anjos, Yehoshua Mashiach. Continuando. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não aqui. Uma estrela surge de Jacó, o cetro de Israel. Aqui está falando de um rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, Yehoshua Mashiach, esmagando as cabeças de Moabe, os inimigos, e o crânio de todos esses arrogantes, ou seja, a semente da serpente, porque o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando fala na palavra do Eterno, o crânio de todos esses arrogantes, está falando dos descendentes da semente da serpente, irmãos. Vejo o Edom sendo vendido no mercado e o inimigo Seir menosprezado na praça, enquanto Israel, igreja, está falando de nós, aqueles que têm fé no Mashiach, aqueles que obedecem à palavra do Todo-Poderoso. Enquanto Israel sai triunfante com todos os troféus. Por isso que fala também, irmãos, que no Messias, Yehoshua, o nosso Salvador, o nosso Pai Celestial, somos mais que vencedores. E Ele colocará debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos, irmãos, para que sejam destruídos de uma vez por todas. O governante virá de Jacó e destruirá tudo o que sobrar na cidade, porque a grande tribulação serve para destruir tudo, queridos irmãos. Os maus serão aniquilados, não sobrará nem a raiz dos maus, irmãos, porque o Eterno, na grande tribulação, vai destruir tudo que é sujo, tudo que é impuro, tudo que é profano, irmãos. Por isso que nós temos um aviso: aquele que é puro, continue se purificando, mas o que é sujo, que se suje mais. Porque a destruição é certa, a destruição virá. Igreja, busque arrependimento e santidade de vida, queridos irmãos.